Olá, estamos começando mais um programa. Hoje eu converso com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde de Tubarão, Dayson Trevisol. O Cidadania está no ar. Olá, desde já agradeço a sua companhia no programa Cidadania. Hoje eu vou conversar com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde de Tubarão, Dayson Trevisol, para falar sobre as ações relacionadas ao combate ao novo coronavírus aqui em Tubarão e também um panorama aqui da nossa região. Secretário, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite em participar do programa Cidadania. Vocês que estão aí numa batalha, incessante desde do mês de março, mais ou menos, lutando contra essa pandemia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Marcos, telespectadores da TV Unisul, o prazer é sempre nosso de estar aqui para passar a toda a população o que nós estamos fazendo nessa batalha, como você disse, nessa luta incessante, cansativa, e muito desgastante para a área da saúde e para toda a população também. Desde março, estamos fazendo aí, depois de amanhã são 5 meses do primeiro caso aqui no município de Tubarão. Então, assim, nós estamos num momento difícil, um momento complicado, um momento em que a pandemia realmente chegou com muita força aqui na nossa região, mas não só na região, quando eu falo região, não só a região sul de Santa Catarina, mas a região sul do Brasil, a gente tem visto os noticiários e nós achávamos que talvez pudéssemos passar um pouco mais ilesos dessa pandemia, mas não foi o que aconteceu e estamos no meio dessa batalha. Esse mês de julho foi bastante complicado. Nós estamos aí para brigar mais um pouco com o vírus, para passar por essa fase também. Espero que nesse mês a gente consiga passar por essa fase mais complicada aqui no sul. Secretário, como você falou, o mês de julho foi um mês complicado, relacionado a esse combate. Começamos então falando sobre como é que está a situação agora relacionada à cidade de Tubarão, vocês que estão à frente desse trabalho. Bom, as ações que nós iniciamos lá em março, elas foram bastante efetivas e a gente foi empurrando um pouco para frente toda essa questão do vírus que agora veio com toda a força. Nós prevíamos essa quantidade de casos que aconteceu em julho, no final de maio, depois no meio de junho, mas em julho realmente chegou aqui na nossa região. O número de casos ele aumentou bastante. Na verdade, o que nos preocupou muito, Marcos, é a confirmação dos casos suspeitos lá no início de julho. Por exemplo, as pessoas que vinham aqui na nossa central de atendimento, que é a Policlínica, nosso centro de triagem, no início nós tínhamos pessoas fazendo o exame, fazendo PCR, e de 100 pessoas, 5, 6 pessoas confirmavam. No começo de julho começou a aparecer o seguinte: de 100 pessoas, 50 estavam confirmando o coronavírus. Aí naquele momento a gente fez uma ação específica de quarentena ali no meio de julho para frear um pouco essa transmissão. Estávamos lá com aproximadamente 400 casos confirmados no início de julho, e hoje nós estamos com 3.600 casos confirmados aqui no município de Tubarão. Claro que a gente intensificou também a testagem com os testes rápidos, e isso também fez dar um salto, Nós estamos testando todos os contatos, testando as empresas aqui no município de Tubarão, e o nosso cenário é um cenário que aumentou bastante o número de pessoas confirmadas e contaminadas no município. Isso refletiu no aumento das internações hospitalares e que também refletiu bastante no aumento de óbitos. A gente tem percebido aí essas últimas semanas uma constante no número de óbitos, tendo pelo menos 1, 2 óbitos diários aqui no município. Só deixar bem claro, Marcos, que os óbitos eles refletem a contaminação de aproximadamente um mês atrás. Então, bate exatamente com o início do pico que nós tivemos naquela primeira semana de julho aqui no município de Tubarão e em toda a região. Então, isso nos preocupa. Agora nós estamos numa fase de descenso. Então, nesses casos de testes rápidos e de testes que estão sendo feitos aqui com PCR nos pacientes sintomáticos,
aproximadamente 30% tem dado positivo, ou seja, de 100 pessoas, em torno de 25 a 30 pessoas estão confirmando o coronavírus. É uma tendência de queda que eu espero que se mantenha, mas para que isso se mantenha, a gente precisa da colaboração de todos, para que esse mês a gente consiga passar novamente, fazendo as nossas medidas de isolamento, fazendo nossos cuidados todos, que a gente consiga vencer mais uma etapa aí do coronavírus. Secretário, até para desmistificar um pouco isso, a gente escuta muito e até postagens em redes sociais dessa questão, não sei se eu posso usar esse termo, mas é o que se usa, esse falso positivo, o teste que a pessoa vai lá e faz, dá positivo, daqui a pouco vai e paga, dá negativo. O que significa isso? Como é que se avalia essa situação relacionada? Porque o trabalho na Arena, eu já estive lá, né? É um trabalho extraordinário, toda uma equipe, todo um trabalho, mas assim, o teste, enfim, né? Qual é a explicação para esse tipo de situação, esse falso positivo, enfim? Bom, Marcos, uma coisa que a gente já viu desde o início é assim, qualquer teste rápido, ele existe o falso positivo e o falso negativo. O falso negativo, normalmente, ele é mais comum, é aquele teste que a pessoa faz, dá negativo, mas ela tem a doença. O grande problema que a gente tem visto nessa doença, que é uma doença totalmente diferente, quer dizer, boa parte dela é diferente de algumas outras doenças virais que a gente tem apresentado, que tem acontecido nos últimos anos, e com algumas características peculiares. Essa questão do teste, o nosso teste é um teste validado pela Anvisa, é um teste bastante sensível, e o que a gente pode dizer com relação a esse nosso teste é que, assim, a probabilidade de ele dar falso negativo é muito baixa, e a probabilidade de ele dar falso positivo também é baixa. O que tem acontecido e o que a gente tem percebido em algumas situações? A pessoa faz o teste rápido nosso, deu positivo. Ela procura um laboratório, uma farmácia, e lá no laboratório, na farmácia, dá negativo. Se ela fez o teste rápido também lá, nada nos pode afirmar, não comprovar, que aquele teste não seja o negativo, o errado, né? E também a gente não sabe qual o teste que está sendo realizado nesses locais. O que a gente tem orientado as pessoas, se tem alguma dúvida, que faça o teste que é quantitativo, que apresenta a quantidade de anticorpos, que é um teste um pouco diferente, um pouco mais sensível. E aí sim, em alguns momentos, o que acontece? No teste quantitativo, quando o padrão der até 1, não é considerado coronavírus. Acima de 1, nos anticorpos, ele é considerado coronavírus. E o nosso teste, em alguns momentos, tem apresentado um valor sensível, um pouco abaixo de 1. Então, pode acontecer algumas vezes. Mas o que a gente tem orientado, e as pessoas têm que raciocinar da seguinte forma: a partir do momento que um teste dê positivo, e isso é a orientação da OMS, você deve considerar positivo. Claro. Porque o risco de você liberar uma pessoa que ela deu um falso positivo, né? Uma pessoa deu positivo e não e você liberar ela para a atividade, ela de estar transmitindo a outras pessoas. Então, por que a gente mantém o protocolo de 3, 7 ou 14 dias de isolamento? Para que as pessoas não tenham problema com relação à transmissão e a gente não tenha uma transmissão em massa. Então, é cautela, é prudência. Mas o teste que nós compramos é um teste muito bom, é um teste validado pela Anvisa e a gente fez essa testagem com sorológico para verificar se dava diferença e ele é bastante sensível, sim. Pode dar falso positivo? Sim. Pode dar falso negativo? Sim. Assim como o laboratório também pode dar falso positivo e falso negativo. Né? Não é porque você tem um teste que é gratuito para a população que ele é pior do que aquele que é pago num local privado. Então, tem que deixar bem claro para a população que, assim, o nosso teste ele é bom, mas, obviamente, que como qualquer outro teste, assim como o PCR, em algum momento também pode dar falso negativo. Ok, secretário, estamos conversando com o secretário, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde de Tubarão, Dayson Trevisol. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, secretário. Daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania. Estou conversando com o secretário de Saúde de Tubarão, Dayson Trevisol. Secretário, no bloco passado falamos sobre essa questão dos testes, o senhor esclareceu.
agora falando sobre a questão do atendimento, né, direto às pessoas que estão sofrendo com a doença. Como é que está hoje o atendimento do Hospital Nossa Senhora da Conceição? Toda essa história das UTIs, dos investimentos em UTIs para a região de Tubarão, se tem isso, se não tem, o que está acontecendo nesse sentido? Olha, Marcos, com relação às UTIs, o que a gente tem que deixar bem claro é que as UTIs do Hospital Nossa Senhora da Conceição e também do Hospital Socimed atendem a toda a região da Amurel, né? E além disso, atendem outros municípios quando há vagas e quando lotam as UTIs de outros locais. Por exemplo, hoje, aqui no nosso município, nós temos 5 pacientes em UTI que são de fora da região da Amurel. Tem um de Balneário Gaivota, tem 3 de Orleans e tem um de Santa Rosa do Sul. Isso significa o quê? Que as UTIs de todos os hospitais que têm disponíveis, principalmente os hospitais que fazem atendimento SUS, como é o caso do Hospital Nossa Senhora da Conceição, tendo vaga, eles serão ocupados independente de onde vier o paciente. Houve um aumento aqui no número de vagas de UTI para o SUS em Tubarão, sim, desde o início da pandemia, mas nós temos brigado aqui na nossa região com o governo do estado, com o governo federal, brigado no bom sentido, obviamente, né, para que se abram outros leitos de UTI. Nós temos notícias aí, desde março, de que Laguna teria 10 leitos para serem habilitados, até agora a gente não teve essa habilitação. Ontem saiu algumas informações nos jornais aqui do município, de que em 20 dias nós teríamos esses leitos habilitados, tanto em Laguna quanto em Imbituba. Nós torcemos para que isso dê certo. Infelizmente, estamos demorando demais para habilitar esses leitos, porque seria muito mais fácil de lidar com a doença. No entanto, existem esses encaminhamentos, secretário, desses leitos aqui para a região? Existe? Existem os encaminhamentos, existe o interesse, mas para você chegar e montar um leito desse UTI não é uma coisa tão simples, né, Marcos? É uma coisa bastante complexa, complicada. Leitos de UTI não são feitos apenas de equipamento de espaço físico. Sim. Você também tem que ter o RH, também tem que ter funcionários para trabalhar nesses leitos. Por isso que, por exemplo, o Hospital Nossa Senhora da Conceição hoje não tem capacidade de abrir mais leitos de UTI SUS. Não é porque não tem espaço físico, não é porque não tem equipamento. Nós até temos auxiliado nesse sentido ao hospital, mas o grande problema é profissional para trabalhar nesse momento e que tem a capacidade de trabalhar no leito de UTI, que é bastante complexo. Secretário, relacionado ao atendimento da UTI do Conceição, você falou aí que tem pessoas de outras regiões que estão hospitalizadas aqui na cidade de Tubarão. Hoje, está comportando a UTI do Conceição, a região? Sim, hoje sim. Nós tivemos na beira do abismo, né, na beira do colapso do nosso sistema de saúde, aqui na nossa região sul, há mais ou menos uns 20, 25 dias. Naquele momento da quarentena, ali, por isso que foi feita a quarentena aqui nessa região da Amurel. Nós tínhamos pacientes aguardando leitos de UTI, sendo transferidos para Concórdia, sendo transferidos para Lages, porque não tinha mais leitos de UTI aqui nessa região da Amurel. E nem na região de Criciúma também nós tínhamos, inclusive leitos privados e leitos de convênio. A dificuldade é muito grande. Nesse momento, nós estamos passando por um momento um pouco mais ameno, eu diria, não vamos dizer tranquilo, porque a tranquilidade só vai vir a partir do momento que nós tivermos uma vacina, a partir do momento que nós tivermos uma solução para esse problema. Mas, como eu falei anteriormente, de 29 pacientes internados hoje na UTI, 7 pacientes são de outras regiões que não a região da Amurel, né? Isso significa que aqui nós estamos numa fase um pouco mais calma nesse momento, mas nós não podemos relaxar. O pensamento é que a gente continue fazendo todas as nossas medidas para que a gente passe por esse momento difícil, momento delicado, e eu acredito, e toda a nossa equipe aqui acredita que seja o pico máximo de nossa doença, né, da nossa pandemia aqui na região sul, e eu espero que nas próximas semanas a gente consiga vencer pelo menos essa etapa e amenizar novamente e ter um pouco mais de controle. Com relação aos atendimentos aqui no nosso município, a gente tem feito muitos atendimentos, tanto nos postos-saúde quanto no nosso centro de tratamento aqui do Covid, especificamente na policlínica, né, centro de triagem, e diminuiu um pouco o atendimento, mas ao mesmo tempo nós estamos fortalecendo a equipe sempre
e fazendo os atendimentos da melhor forma possível. Secretário, claro que todos os dias é atualizado as informações, né, dos casos, mas também tem a atualização dos casos que são recuperados, né? Isso também vem crescendo, né? Na verdade, assim, ó, a proporção de pessoas recuperadas e de pessoas que passam por essa doença com poucos sintomas ou quase nada de sintomas, eu diria, ela é bastante grande. Hoje, por exemplo, nós temos aqui em Tubarão quase 2.500 pessoas que já estão curadas. Além disso, das 1.090 pessoas, 1.091 pessoas hoje que estão como casos ativos, a maior parte delas são assintomáticas e que em questão de 7 dias, que é o tempo que a gente mantém as pessoas em isolamento, elas serão liberadas para suas atividades normais. Ao mesmo tempo, se a gente for avaliar, hoje nós temos aí 30 pessoas internadas nos nossos hospitais, sendo 15 em UTI, isso do município de Tubarão, e 49 óbitos, né, que a gente lamenta muito nesse período, claro. Principalmente nesse último mês, nós tivemos um aumento, nós tínhamos 6 óbitos até final de junho, agora nós estamos com 49 óbitos aqui no nosso município. Então, isso nos preocupa bastante, a gente fica bastante consternado, que é uma doença que a gente tem que ainda continuar se preocupando, porque nós vamos passar um bom tempo ainda lidando com ela. Secretário, quando estive lá no centro de monitoramento, perguntei para o médico que estava lá o que significa, porque muita gente fala em contato, não pode ter contato. Eu perguntei para o médico o que é o contato nesse caso, né, do coronavírus, e ele explicou. Mas eu queria que você reforçasse, enquanto da área da saúde também, por exemplo, principalmente com as pessoas que são assintomáticas, que não estão sentindo nada, mas que são positivas, né? O que é esse contato? Bom, o contato é assim, ó, por exemplo, digamos que eu seja positivo em algum momento, todas as pessoas que são próximas a mim são consideradas contatos. Você pode ter um contato íntimo, que seria, por exemplo, minha esposa, minhas filhas, que tem um contato muito frequente de toque, de abraço, de uso de mesmas toalhas em casa, né? Toda aquela situação de compartilhamento de coisas em casa. Além disso, pessoas que trabalham em nosso ambiente de trabalho muito próximas. Então, esses são os contatos, aí são os contatos que não são contatos íntimos, mas são contatos de pessoas que são confirmadas. Sim, o que nós estamos testando nesse momento é assim, digamos que na TV no Sul tivesse alguém confirmado com coronavírus. Nós vamos chamar todos os profissionais que trabalham aí para fazer a testagem. Por quê? Porque os ambientes de trabalho são comuns. Uma sala, o estúdio, o microfone e outras coisas que podem fazer com que as pessoas se contaminem. Então, esse é o pensamento que a gente tem de testar esses contatos. Claro que vai dar pessoas contaminadas, claro que vai aumentar o número de casos nesse sentido, mesmo que as pessoas sejam assintomáticas. Hoje nós estamos avaliando aí a possibilidade de que nós tenhamos aqui em Tubarão em torno de 20% da população já com coronavírus. O que tem um lado bom. O lado bom é que nós estamos muito próximos aí da nossa contaminação, que a gente fala de rebanho, né? A partir de uns 30%, que aí você começa a ter um descenso nessa questão da transmissibilidade, isso nos deixa um pouquinho mais tranquilos com relação à doença. Ok, secretário, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania, não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando com Dayson Trevisol, diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde de Tubarão. Secretário, além de todo o trabalho, além de tudo que se faz, né, principalmente os trabalhadores da área da saúde para combater a pandemia do novo coronavírus, outro inimigo muitas vezes que ajuda, mas também que prejudica são as redes sociais, as ditas fake news, né? E vocês também passam por um pouco de dificuldade relacionado a isso, né? O que as pessoas têm que ter, qual o cuidado, né, no momento em ver uma informação relacionada principalmente ao trabalho do setor da saúde e ao coronavírus? Olha, o que a gente pede, Marcos, que as pessoas façam, que quando elas tiverem qualquer dúvida ou qualquer informação que possa gerar algum tipo de dúvida, que entre em contato diretamente com a Fundação. Até com a própria vigilância, né?
Algumas pessoas têm informado, porque tem profissionais da saúde contaminados trabalhando. Isso não procede, isso é um absurdo. Nós cuidamos de toda a população. Imagina se nós não cuidaríamos dos nossos. Deixar bem claro que, assim, os nossos profissionais de saúde são testados todos os meses. Todos aqui da Fundação Municipal de Saúde, a cada mês nós testamos. Nós já testamos 2 vezes até esse momento todos os profissionais da área da saúde. E quando eles apresentam qualquer tipo de sintomas, são suspeitos, ou mesmo quando são confirmados, eles fazem o seu isolamento e voltam às atividades após a liberação do nosso centro de operações emergenciais, assim como qualquer pessoa. Nós jamais deixaríamos uma pessoa contaminada ou com uma possibilidade de contaminação trabalhar no dia a dia. Isso não procede. Nós temos que tomar bastante cuidado agora, é um momento difícil, é um momento que nós estamos vivendo, inclusive há 3 meses de uma eleição, que dificulta muito o trabalho da área da saúde, então, principalmente de pessoas que querem divulgar informações falsas sobre isso. Nós vamos ter situações, Marcos, isso a gente sempre admitiu desde o início, e é o meu estilo, o estilo da minha equipe, a gente tem limitações, a gente vai errar, a gente vai fazer coisas que não dão certo, isso é natural, né? Nós temos que admitir isso. Agora, sim, nós vamos errar tentando ajustar, tentando fazer o melhor e fazendo com que as coisas sejam claras, transparentes. Sempre foi assim a forma de trabalhar, a forma do prefeito, a forma dessa gestão trabalhar, desse pensamento, né? De que a gente faça a coisa certa. Podemos errar, podemos cometer alguns equívocos, às vezes a gente vai fazer alguma atividade e não deu certo, ou é algo que não teve o impacto que nós esperávamos. O que a gente faz? Volta atrás, admite que houve esse erro e vamos tocar em frente. Agora, irresponsabilidade com o setor público a gente não vai ter, e essa é uma questão que a gente tem primado muito por uma qualidade no atendimento à saúde do Tubarão. Secretário, os cuidados continuam então os mesmos e não pode afrouxar nesse sentido, né? Qual o recado? E se alguém precisa se locomover até o setor de saúde com algum sintoma, qual é o encaminhamento também para essas pessoas? Olha, qualquer pessoa que tiver algum tipo de sintomas deve procurar ou o posto de saúde, ou a nossa centro de triagem, ou qualquer serviço de saúde no município de Tubarão que possa ser atendido. Deixar bem claro para as pessoas assim, você vai no posto de saúde, você vem para o centro de triagem, um médico vai lhe atender, vai medicar caso seja necessário, vai orientar e vai marcar, se tiver necessidade, o PCR, que é o teste suave nasal, para avaliar o vírus, vai agendar um teste rápido caso tenha passado o momento de fazer o PCR, ou se não, depois o COEMS, o Centro de Operações Emergenciais, vai entrar em contato para o monitoramento de todas as pessoas que precisarem do atendimento. Então, cada coisa ao seu tempo. Tem pessoas, por exemplo, que vêm para o serviço de saúde querendo fazer o teste rápido de cara, no primeiro momento. Não é assim que funciona, até porque não seria efetivo. Daria falso negativo caso você tenha os primeiros dias de sintomas. Então, vamos seguir o fluxo normal, vamos entender que o fluxo está sendo feito da forma correta e nós monitoramos. Hoje nós temos em monitoramento, nas últimas 24 horas, nós tivemos notificações de 592 pessoas notificadas aqui no município. Então, vejam, hoje o nosso pessoal do Centro de Operações Emergenciais está ligando, entrando em contato com boa parte dessas pessoas para monitorar, agendar algum tipo de exame ou orientar o que deve ser feito para que essas pessoas tenham o melhor tratamento e o melhor acompanhamento possível com relação ao coronavírus. Secretário, antes do Dia dos Pais ali, saiu um burburinho aí dizendo que após esse fim de semana do Dia dos Pais, o comércio seria fechado de novo. E existe alguma discussão nesse sentido, de novo fechamento, ou não passou pela Secretaria nesse momento? Não, na verdade, assim, Marcos, o que a gente tem acompanhado? Nós acompanhamos os números todos de uma forma bastante próxima, né? Verificando o que acontece. Nós fizemos uma quarentena há mais ou menos uns 20, 25 dias, porque havia necessidade e a proliferação era muito grande. Os números estão mostrando isso, os óbitos mostraram isso, as internações hospitalares mostraram isso. Esse é o momento que a gente flexibilizou, mas de uma forma muito consciente. As pessoas têm que continuar fazendo o seu papel, evitando finais de semana nas praias, viajar para outros locais,
os encontros de famílias, com os amigos. Esse momento ainda não chegou, nós não podemos ainda fazer isso, nós não podemos chegar nessa liberalidade que as pessoas têm feito. E foi isso que nos levou a esse pico que nós tivemos, né? Todas as atividades ali no mês de junho, Dia dos Namorados, feriados de Corpus Christi, os finais de semana com calor, as pessoas indo para a praia, foi isso que levou a gente a ter um aumento. Esse final de semana do Dia dos Pais, eu acredito que o contato foi muito mais pessoal e familiar, não tanto de ir para as praias, ir para os restaurantes, então talvez a gente não tenha esse efeito, só que esse efeito só vai aparecer daqui 2 semanas. Quanto a fechar algumas atividades, vai depender muito da evolução da doença e do número de casos que nós vamos ter de internações hospitalares. As questões de higiene, né, como o uso constante do álcool em gel, a máscara, é essencial, né, secretário? Temos que continuar usando. Se mantém, é isso que a gente precisa que as pessoas façam. Eu sempre digo assim, se você não puder ficar isolado, faça um distanciamento social, que é o que a gente faz aqui. Veja bem, Marcos, eu estou aqui desde o início da pandemia, as pessoas que trabalham aqui muito próximas na Fundação, nós estamos num ambiente de risco. Eu fiz 2 testes até agora, os 2 negativos. Não tive sintomas, então as pessoas têm feito o acompanhamento. Desde que você mantenha esse distanciamento e use álcool gel o tempo inteiro, ou lave as mãos com água e sabão mesmo, faça o uso de máscara, que é o que a gente faz no dia a dia, a probabilidade de você pegar o coronavírus é menor. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para a população, não se sinta culpado caso você seja confirmado com o coronavírus. Não é culpa sua. As pessoas muitas vezes ficam se sentindo culpadas, dizendo assim, o que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. O coronavírus está aí. Ele tem uma oportunidade, ele vai entrar no organismo e vai afetar a pessoa. Então, o que a gente diz para as pessoas, claro que algumas pessoas abusam, claro que algumas pessoas fazem coisas que não deveriam fazer, mas assim, continue fazendo o seu papel e não se sinta culpado por ter coronavírus. Não se sinta culpado. É uma doença que ele não faz distinção se sou eu, se é você, se é uma outra pessoa, se é um profissional de saúde, se não é. Todos estão à mercê dessa pandemia mundial. Ela atacou o mundo inteiro, não é só aqui em Tubarão que está acontecendo isso. Então, não se sinta culpado, nós vamos passar por isso, algumas pessoas vão sofrer, né, vão adoecer e outras vão, inclusive, morrer em virtude disso, o que é muito lamentável, mas vamos fazer o máximo possível para manter o distanciamento. Se você precisar ir no banco, vá no banco, mas mantenha o distanciamento. Se uma pessoa chegou muito próximo de você, avisa, por favor, fique um pouquinho mais afastado de mim, porque o risco é grande. Dentro dos ambientes também, evite botar a mão no rosto, a mão na boca, a mão no nariz, isso é uma forma da gente evitar o contágio. Chegando em casa, tire a roupa, faça as suas medidas de higiene. Não vamos esquecer disso e vamos passar por isso juntos, de uma forma coletiva, e se cada um fizer o seu papel, nós vamos conseguir vencer mais essa etapa aí da pandemia. Secretário Dayson, muito obrigado pela participação no programa Cidadania, trazendo essas informações sobre o trabalho aí contra, né, o aumento, né, do novo coronavírus na região. Agradeço a sua participação. Também agradeço, Marcos, e toda a TV Unisul e aos telespectadores. Me coloco sempre à disposição para explicar e principalmente para esclarecer todas as situações relacionadas aqui ao nosso município. Nós temos investido bastante nessa luta com o coronavírus, não só nisso, tem outras doenças que a gente também continua atuando e estamos fazendo o melhor possível para a população de Tubarão. Grande abraço e muito obrigado aí pelo apoio. Muito obrigado, secretário. Eu conversei neste momento com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde de Tubarão, Dayson Trevisol. O Cidadania fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço e até a próxima oportunidade.